quanta honra poder estar aqui com vocês novamente, né? Quero agradecer novamente aí, né, o Bispo Maurílio, o Pastor Tiago, o Pastor Paulo Lima, né? Me sinto muito honrado de estar aqui entre vocês, grandes, né? E eu agradeço a vocês por isso e agradeço a Deus pela vida de vocês também. Eu gostei muito do convite de estar aqui e gostaria muito de compartilhar com vocês algo que Deus tem falado comigo aí no meio dessa pandemia, no meio dessas dificuldades. Deus tem falado comigo nesse tempo e eu quero compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração junto a vocês. E queria iniciar isso lendo aqui no capítulo 32 do livro de Jeremias, no versículo 28, né, diz assim o texto: Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem dos seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Amém. Vamos até aqui. Olha, queridos, eu tenho feito algumas observações sozinho sobre o que está acontecendo no mundo, né? Em especial a pandemia deste momento, que cada um de nós tem compartilhado as suas dificuldades, os seus temores, né? As notícias, os rumores são muito difíceis. Mas eu tenho observado que não é apenas essa pandemia que nos afeta, que nos aflige, que nos incomoda, sabe? Eu ontem, né, estava assistindo TV e passava uma reportagem de uma jovem que os seus exames médicos, ela estava gestante, e os seus exames médicos deram que ela ia ter 2 bebês, gêmeos. E na hora de nascer os gêmeos, e até ali vários exames de pré-natal confirmavam que ela ia ter 2 bebês. Porém, na hora de nascer, só tinha um. Então a medicina está desse jeito, né? Eu quero deixar aqui uma pergunta: quem é que vai mudar isso? Então eu quero aqui fazer uma oração em cima desse texto de Jeremias que a gente acabou de ler, onde Deus diz que Ele será o nosso Pai e nós seremos os seus filhos. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero orar neste momento pela vida desse pastor, pela vida desse líder que participa aqui neste momento, né, dessa reunião, dessa união de cristãos, de crentes, de pessoas de fé. Pai, fala conosco neste momento, Senhor. Fala conosco, dá-nos do teu alimento santo, Senhor, porque coisa boa é receber o Espírito Santo do Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a saúde está assim. Uma jovem faz o pré-natal, né? Faz várias consultas, está tudo confirmado que ela vai ter gêmeos, porém, na hora de nascer, não tem 2, só tem um. Ontem, vocês puderam acompanhar através dos noticiários, né? A segurança pública entrou num bairro no Rio de Janeiro
exterminou 25 pessoas, né? E deram isso como glória, como vitória. Eu pergunto a você, você acha que tem segurança? Que segurança? Nós estamos tendo um problema com a segurança. Quem é que vai resolver isto? Você já viu a segurança como está? Você já viu a saúde como está? Na saúde, uma pessoa que passa dos 45, 50 anos, que quer ter algo mais ou menos cuidado, ele paga um plano de saúde num valor absurdo. Mas se houver qualquer procedimento a mais que precise fazer, o plano nega. E ele tem que ir para a justiça para procurar os seus direitos. Então, a saúde do jeito que está, ela não funciona mais. Quem é que vai resolver isso? A segurança do jeito que está, que segurança tem? Quem é que vai resolver isso? Vocês estão acompanhando o que está acontecendo com o Brasil, o que os políticos estão fazendo. Não há mais entendimento, não há mais acordo. As situações, elas são a cada dia mais difíceis. E você sabe quem paga o preço. É sempre o menor, é sempre o mais fraco. Então, eu estava fazendo um estudo sobre as pandemias, né, nos últimos 100 anos, que tem matado tanta gente, e eu descobri que houve uma pandemia em 2009, né, H1N1, parece que o vírus veio do porco, e que matou 300 mil pessoas. Né, eu descobri que logo depois, anteriormente, vem uma outra pandemia, que ela vem, eu fiz umas anotações aqui desse estudo, anteriormente, em 1970, né, em 1969 e 70, nós tivemos a gripe de Hong Kong, né, que conhecida também como H3N3, que matou aí 1 milhão de pessoas, né? E anterior a isso, né, nós tivemos uma gripe asiática em 1957, que matou 2 milhões de pessoas, né? E anterior a isso, nós tivemos a gripe espanhola, né, que existe aí uma conta que gira em torno de 50 a 100 milhões de pessoas mortas. Trazendo para a Bíblia, eu encontrei lá em Números 25:9, que o povo de Deus havia se desviado, né? O povo de Deus havia decepcionado Deus. E Deus permitiu uma praga ali no Êxodo. Dentro do povo de Deus, Deus permitiu uma praga que ceifou a vida de 24 mil pessoas. Então, as pandemias, esse número de mortes elevadas por contaminações, não é nada de novo, né? Não é nada de novo. Porém, eu coloquei essa, promovida por Deus, por causa de rebeldia, por causa de desentendimento com Deus, por falta de obediência a Deus, como base para tudo aquilo que a gente vê depois. Gripe espanhola, né? Gripe asiática, Covid-19, né? Então eu tomei essa como base, que está lá em Números 25:9, dizendo que 24 mil pessoas tiveram
foram contaminadas e mortas por uma praga permitida por Deus. Então, eu tive refletindo, por quê? Por que Deus permite, né? Por que Deus permite essas contaminações e com milhares e milhares de pessoas mortas, né? Então, eu cheguei à seguinte conclusão, que enquanto o ser humano, os cristãos, os filhos de Deus, não chegarem ao ponto que Deus precisa que eles cheguem, nós vamos passar por situações assim. Nós vamos continuar passando por situações assim. Porque veja os problemas que nós estamos vivendo na saúde. Quem é que vai resolver isso? Veja os problemas que nós estamos vivendo na segurança. Quem é que vai resolver isso? Veja os problemas, né, que nós estamos vivendo na política. Quem é que vai resolver isso? Veja os problemas que nós estamos vivendo na família. Quem é que vai resolver isso? E por que nós estamos vivendo esse problema? E por que nós estamos vivendo esses problemas? Sabe, isso me leva a um texto bíblico que está lá em Números 14, 34. Que Deus diz assim ao povo: para cada dia que você esteve na terra, dentro da promessa, e você não quis ver, e você não quis entender, e você não quis aceitar, para cada dia eu lhe darei, né, 1 ano circulando no deserto. O que eu vejo hoje, com todas essas questões, é que a gente está circulando no deserto, querido. Enquanto Deus não alcançar o objetivo dele em relação ao seu povo, em relação aos seus filhos, nós vamos permanecer circulando em um deserto. O que é circular no deserto para nós hoje? Circular no deserto para nós hoje é entrar mês e sair mês e nada muda. É entrar ano e sair ano e nada muda. É entrar décadas e sair décadas e nada muda. Você veja o que Deus fez aí em Números para tirar o povo dele que passou 430 anos na escravidão. Olha como eles entraram na escravidão. Olha como eles entraram na escravidão. Lá em José, o povo tinha fome, tinha uma crise, o povo tinha fome. Então, o rei deu uma ordem. Eles têm fome, em troca de comida, recolhe todo o dinheiro deles. E eles continuavam com fome depois de não ter dinheiro. Então, em troca de comida, era para recolher o gado deles. E eles seguiram com fome. E a crise continuou. Então, em troca de comida, era para recolher os bens deles. Eles continuaram com fome. Então, em troca de comida, eles se ofereceram como escravos. E por isso, o povo de Deus se tornou escravo por 430 anos. Porque eles chegaram a um limite que não tinha mais como. Chegou um momento que Deus se cansou do povo dele como escravo. Não queria mais aquilo. Então Deus pega Moisés e tira Moisés do meio do povo escravo para ele ser preparado num outro nível. Por quê? Porque um escravo não pode libertar outro escravo. Um escravo não tem como libertar outro escravo. Então Moisés é preparado num outro nível. Deus usa Moisés para tirar o povo da escravidão, porque o povo sozinho não conseguia sair, porque o povo tinha um padrão de pensamento escravo.
eles pensavam como escravos, eles comiam como escravos, eles conviviam como escravos, eles eram escravos. O espírito deles era um espírito escravo. E para mudar padrão de pensamento escravo leva tempo. Moisés tira o povo da escravidão, leva até a fronteira da terra prometida, escolhe 12 príncipes, 12 líderes que vão visitar a terra e fazer uma avaliação se é boa, se é ruim, qual é, como é que é, se é para eles, se não é. Quando eles chegam dentro da terra, eles começam a divergir. Veja, dentro da promessa, em cima da promessa, debaixo da promessa, líderes, cabeças, eles começam a divergir, a duvidar. E olha, querido, quando Deus fala e você não quer ouvir, quando Deus mostra e você não quer ver, quando Deus repete e você não quer entender, então Deus permite o que está acontecendo nesse momento. O que está acontecendo nesse momento de pandemia não é novo. Há 100 anos estamos nesse processo. 100 anos porque não estou contando o que aconteceu lá no Êxodo, que é em 1440 anos antes da era cristã. Há 100 anos estamos num processo que, de vez em quando, Deus promove uma trombose, né? Que ceifa a vida de milhares de pessoas. Para tudo e ceifa a vida de milhares de pessoas, como está acontecendo agora. Para quê? Para quê? Então eu começo a vir à minha cabeça uma porção de textos da Bíblia, uma porção de palavras da Bíblia que falam comigo, como, por exemplo, Gênesis 5:6, Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra, porque ele viu que as vontades do seu coração eram continuamente más. Então, eles lá dentro da terra, eles no lugar de crer, no lugar de acreditar, eles começaram a duvidar. Eles começaram a olhar negativamente para a promessa, eles começaram a pensar negativamente na promessa, eles começaram a falar negativamente da promessa. Mesmo tendo ali Josué e Caleb que creram, por causa daqueles que não creram, Josué e Caleb foram arrastados para trás por 40 anos no deserto. Quando eu olho para esse povo, eu vejo que o maior erro cometido por eles, dentro da promessa, no tempo deles, na geração deles, foi a falta de unidade. Olha, querido, onde não há unidade, não há obediência. Onde não há obediência, não há poder. Naum 2:11. Poderoso é todo aquele que obedece. Onde não há obediência, não há unidade. Onde não há unidade, não há obediência. Onde não há obediência, não há poder. Onde não há poder, não há transformação, querido. As coisas do jeito que estão, só Deus pode mudar, só Deus pode fazer, só Deus pode transformar. Eu quero fazer uma pergunta para você neste momento. Porque eu sou cristão há 51 anos. Aqui nós não estamos falando de novatos para novatos. Tem 51 anos que eu sou cristão.
Onde é que estão os nossos líderes? Onde é que estão os nossos líderes? Onde é que está a unidade do povo de Deus? Onde está? O Brasil está um caos, o mundo está um caos. Escuta isso, em 2017, houve uma invasão de pessoas em fuga da Síria e do norte da África na Europa. Isso em 2017. Olha o que acontece hoje. Em fevereiro, 100.000 pessoas em fuga foram detidas na fronteira do México com os Estados Unidos. Em fevereiro. 20.000 eram crianças sozinhas, adolescentes sozinhos. Em março, um mês depois, 171.000 pessoas em fuga foram detidas na fronteira do México com os Estados Unidos. Querido, o mundo está em... O Brasil, o mundo, vários países, eles estão implodindo. A política não está funcionando mais, a medicina não está funcionando mais, a segurança não está funcionando mais, a família, né, também não está funcionando mais, porque o número de divórcios só cresce. Então, eu falo com você, pastor que está aqui, com você, líder que está aqui. Onde está a unidade do povo de Deus? Onde está o poder do povo de Deus? Porque eu me lembro que existe um texto bíblico lá no Êxodo que dizia que quando o povo de Deus estava se aproximando, as cidades temiam, respeitavam. Você sabe o que eu tenho visto, querido? Você sabe o que eu tenho visto? Muitas pessoas no povo de Deus serem motivo de chacota. Você sabe o que eu tenho observado? Pessoas, alguns líderes separadamente, fazendo papel de papagaio de pirata. Se tem um povo de Deus, o qual os cristãos se espelham, são nos judeus. Judeu, ele não aceita discutir superioridade. Judeu não aceita discutir superioridade. Por quê? Porque ele se auto-reconhece como povo eleito de Deus. Sabe como o Oriente olha para nós? Sabe o que eles falam de nós? Eles dizem que nós somos os infiéis. Porque os cristãos, eles andam misturados, mesclados. Nos chamam até de impuros. Sabe? Eu estou compartilhando com vocês aquilo que eu tenho sentido, aquilo que eu tenho percebido. Sabe? Que líderes fracos geram um povo fraco. Eu quero relembrar com vocês alguns versículos bíblicos que vocês conhecem. Está lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que o propósito da sua vida aqui na terra é dominar. No 26 e no 28, repete porque quer confirmar. Será que os cristãos, será que o povo de Deus está dominando? Ou será que nós estamos sendo dominados? Será que nós estamos vencendo, rompendo, ou estamos todos circulando no deserto porque nós estamos sem líderes? Os nossos líderes estão virando chacota. Não é tempo de você, pastor, de nós líderes separarmos o povo, quem é quem?
Não é possível que Deus parou o mundo, no meu caso, já estou 1 ano e 6 meses, completamente parado, e que ao retornar, eu deseje que a minha vida, que as minhas coisas, que o meu ministério permaneça a mesma coisa. Querido, se a tua ideia é essa, você já era, porque jamais vai ser a mesma coisa. Porque Deus promove esses tempos para separar os que são dos que não são. Porque que associação há entre Cristo e Belial? Que comparação há entre os que creem e os que não creem? Você é um eleito de Deus para viver aqui nesse tempo, nessa geração. Nós somos eleitos, nós somos pastores, nós somos líderes, nós temos chamado e nós não fomos chamados para vivermos escondidos. Por isso eu quero te perguntar, o que você está fazendo com o teu ministério? Quais são as visões que Deus tem te dado? O que tem impedido você de avançar? Eu quero relembrar que lá, quando Davi foi levantado como líder, em 1 Samuel 16:13, ele era um menino, mas quando o azeite foi derramado sobre a cabeça dele, ele passou a andar possuído por aquilo que Deus tinha colocado na mente dele. Possuído pelo Espírito de Deus. Só Deus pode mudar essas situações que nós citamos aqui. Só Deus, não tem nenhum homem que possa mudar o que nós estamos vivendo. Tudo está caindo no descrédito. O caos está instalado. Que diferença há entre aqueles que estão em Deus e aqueles que estão no mundo? Então, lá em Gênesis, capítulo 1, no primeiro livro da Bíblia, diz que você e eu, nós estamos aqui para dominar e não para sermos dominados. É tempo de ousadia, é tempo de coragem, é tempo de determinação, é tempo de luta, não é tempo de descanso, não é tempo de acomodação. As coisas aí como estão não vão mudar, não vão romper e não vão melhorar. E Deus parou o mundo para que eu entenda isso, para que você entenda isso. Lá em Salmo 24:1, diz que a terra, o mundo e tudo que nele existe pertence a Deus, aos filhos de Deus, aos herdeiros de Deus, aos co-herdeiros com Cristo. E se nós não estamos dominando, a culpa é nossa. É falta de obediência. É falta de zelo, é falta de obediência. Estamos cansados de ouvir a palavra e por isso a palavra já está entrando por um ouvido e saindo pelo outro, e nós estamos nos esquecendo de quem somos nós, daquilo que Deus tem feito na nossa vida, para que Deus nos levantou e para onde nós estamos indo e quais são as visões que Deus já colocou há muito tempo no nosso coração e o que é que nós estamos fazendo por elas. Ou você avança, ou você fica circulando no deserto. Você vai ser só mais um, que a vida vai passar, todo mundo vai esquecer de você. Onde não há obediência, não há unidade. Onde não há unidade, não há poder. Poderoso é todo aquele que obedece. Há uma diferença entre os que creem e os que não creem. É tempo de separação. É inaceitável que líderes semelhantes a Saul, que foram escolhidos por Deus, e depois de 40 anos como Saul, passam a ser rejeitados por Deus e transformem as suas estruturas em casa de show. O reino de Deus, ele não pode ser casa de show.
O reino de Deus é uma forma de vida. O que o Oriente fala sobre nós é que nós somos infiéis porque nós vamos fazendo pequenas concessões. Nós vamos aceitando isso, nós vamos aceitando aquilo, e daqui a pouco nós somos dominados. Nós somos subjugados. Nós somos plano B. Nós somos deixados de lado. Nós somos atropelados como fracos. E Deus não nos levantou para passar um tempo aqui nesta terra, mas para marcar o nosso tempo, para marcar a nossa geração. O Brasil está pedindo socorro? Sim, mas o mundo inteiro está pedindo socorro. Por isso, eu quero dizer para você, pastor, para você, líder, tenha coragem. O tempo é de muita guerra, o tempo é de muita batalha. As coisas como vinham acontecendo, como estão acontecendo, elas não cabem mais. Deixa Deus te usar, deixa Deus falar com você. Mas nós precisamos ter isto na nossa consciência. Onde não há obediência, não há unidade. Onde não há unidade, não há poder. Onde não há poder, não há transformação. Onde não há poder, não há transformação. As coisas, do jeito que elas estão, só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. E não se engane, é isso que Ele está fazendo nesse exato momento, no meio dessa pandemia. Eu quero parar aqui, quero fazer uma oração. Eu acho que já dá para a gente refletir um pouco sobre essa palavra que foi colocada aqui. Eu quero orar agora. Pai, em nome de Jesus, desperta sonhos no coração desse líder, Pai. Desperta a mente, o cérebro com teu espírito, Pai, para que ele veja coisas grandiosas, para que ele sonhe grande, sonhe ser grande no teu reino, Pai, porque o Senhor quer nos usar aqui nesta terra, mas muitos de nós andamos cambaleando, com medo, temendo, preocupados com o nosso próprio umbigo, quando o Senhor nos levantou para tratar multidões, para tratar povos, para cuidar de pessoas. Põe do teu espírito, Pai, neste pastor, neste líder, neste homem, nesta mulher que ouve esta palavra nesta noite. Põe do teu espírito, como o Senhor fez com Davi, que ele andava possuído pelo Espírito de Deus, e por isso ninguém segurou Davi. Porque ele não era um homem comum, ele era um homem possuído pelo teu Espírito. Você vai vencer nesse projeto, você vai vencer nesta visão, mas não se você ficar acomodado. É se você disser, usa a mim, Deus, me dá a visão, usa a mim. Se coloca à disposição de Deus, porque as coisas, do jeito que estão, elas precisam de mudança e transformação. Só Deus pode fazer. E para Deus fazer, no passado ele usou Josué, Noé, Salomão, mas hoje ele quer usar você. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus abra o seu entendimento em nome de Jesus. Que Deus te dê uma visão exclusiva que Ele não entregou para ninguém. E que daqui a algum tempo a gente possa ouvir alguém dizendo, um dia eu estava lá no Zoom e eu ouvi uma palavra que mudou a minha rota, mudou o meu caminho. Que Deus te abençoe com esta palavra hoje, em nome de Jesus.
Obrigado pela oportunidade.